A paz de Deus, querida Irmandade, amém a todas as saudações. Aqui, Irmandade, está sendo gravado o testemunho da irmã Ivonete. Muito bonito testemunho da nossa irmã Ivonete. Ela conta sobre a sua irmã, sobre o irmão dela que tirou a vida. Muito edificante esse testemunho. Quero falar para a Irmandade que tem testemunho para contar. Quer contar as obras que Deus fez na sua vida, Irmandade? Manda o seu testemunho para mim. Procura mandar num áudio só, tá? No número 14 998370638. E o Senhor vai dar a graça de estar colocando testemunho de todos vocês aqui no canal, aqueles que querem fazer a vontade de Deus e que a sua obra ela seja ouvida pelo mundo, porque tudo nós temos que contar para que seja edificado o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, irmã Ivonete, serve a Deus com alegria, conta o seu testemunho, que Deus é na vida da irmã. Deus abençoe, irmã Ivonete, pode servir a Deus. Irmandade, agradeço a Deus pelo rico dom de vida eterna que o Senhor me oferece. Se for eu uma filha firme e fiel, seria herdeira da coroa de vida eterna, juntamente com aqueles que fizerem a vontade do Senhor. Vou contar o meu testemunho para a irmã Eliana. Helena postando no Maria. canal dela. Helena Maria, irmã. Se a minha voz falhar um pouco, me perdoem. Serve a Deus com alegria, porque eu irmã. tenho hoje um problema no coração que talvez eu não consigo falar muito, né? Então, vamos lá. Eliana, eu me batizei aos 12 anos, no ano de 1982, pelas mãos do nosso saudoso irmão João Andriotti. Ele era aqui da região, perto aqui da minha cidade, aqui de Jales, mas com certeza trabalhou pelo Brasil aí na obra de Deus, então muitos dos nossos irmãos devem ter conhecido ele. Aí fiquei na igreja até os meus 18, 19 anos. Só que como eu vim de uma infância muito sofrida, muito judiada, eu cresci um pouco rebelde, sabe? Porque eu perdi o meu pai quando eu tinha 2 anos. Então, minha mãe ficou viúva com 25 anos, com nós tudo pequeno, nós éramos 5. Então, cada tio que casava, a gente continuou morando com o nosso avô, e cada tio que casava levava um de nós. Então, nós fomos criados tudo esparramado. Aí, e eu era muito apegada com a minha mãe. Depois que meu pai morreu, a minha mãe adquiriu o vício do álcool. Ela se tornou alcoólatra. A família cuidava bem, internava ela nos melhores hospitais que a gente conhecia. Ela ficava boa por uns tempos e depois ela voltava a beber de novo e não cuidava bem da gente. Então, cada um se encarregou de cuidar um pouco de nós. Mas eu vim muito revoltada. Eu não queria ter saído de perto dela de jeito nenhum. Na escola, nas reuniões das mães, todas as mães iam, a minha não ia. Enfim, mas isso era uma rebeldia minha, porque o adversário não pode encontrar brecha. E essa foi uma brecha que ele encontrou, né? Então foi assim. Tudo que eu olhava no mundo, eu desejava. Uma calça, um cabelo cortado, uma coisa que não agradava a Deus. Mas como eu digo, Mariana, eu achava que estava errado, que eu não estava no lugar certo. Já que a minha mãe não estava ali, eu também não queria ficar. E foi assim que eu me afastei, né? Dos caminhos do Senhor, com 18 anos de idade. Aí, quando foi no ano de 2013, né? Passou os anos, eu me casei, tive meus filhos, né? Passei por caminho que só Deus sabe.
fui no inferno e voltei. Passei pelo vale da sombra da morte. Se eu estou aqui ainda é pela misericórdia do Senhor. Aí, quando foi no ano de 2013, né, ano de 2012, por aí, mais ou menos, o meu irmão, que a gente era 5 mulheres e um irmão, ele descobriu essa enfermidade que eu tenho agora, né? Tanto que ele aposentou, graças a Deus eu também já estou aposentada. O nosso pai morreu disso, o nosso avô. Então, nós morávamos na região de Minas, onde na época de 60, 70, 80, tinha muito barbeiro. Então, as pessoas que moravam ali, praticamente todas adquiriam a doença de Chagas. E para ele foi, assim, muito triste, né? Eu acho que ele teve que parar a vida dele, assim como eu parei a minha, né? E ele não esperou a hora de Deus buscar ele mesmo tirou a própria vida. Por isso que eu senti de contar, Mariane, esse testemunho nesse canal, aqui para a irmã postar no canal, porque quando a irmã contou o testemunho do Vale, eu me lembrei disso. E foi, irmã, uma tristeza aquele funeral. Uma tristeza que do jeito que pôs o caixão ali, a família que pôde ir, foi, se reuniu, não teve uma oração, não teve nada. E do lado tinha um funeral de uma serva de Deus, né? Encheu de irmandade, cantou hino, e eu ali vendo aquilo, lembrando do meu passado, mas eu ainda estava no mundo. Do outro lado, um outro funeral, e ali na primeira sala, o corpo do meu irmão. Ali para mim foi muito triste, muito triste. Aí eu chorava, e como grande parte da minha família é crente, louvado seja Deus, eu tenho primos que é cooperador de jovens, tenho primas organistas, músicos, louvado seja Deus. E aí o meu primo vendo a minha tristeza, naquele tempo ele ainda não era cooperador de jovem, da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas ele mais uma prima minha chegou em mim e falou: por que você não volta para a casa do Senhor? O Senhor não virou as costas para você. Foi você que virou para ele. Aí, irmã, eu falei para ele assim: imagina, que Deus não me quer lá mais não. O Senhor não ama mais a minha alma. Eu não tenho coragem, eu tenho vergonha. E eu tinha mesmo, irmã. E de fato, se alguém que afastou da casa do Senhor estiver dizendo que está feliz, não acredito, porque não é verdade. Que não tem saudade, também não acredita, porque também não é verdade. Irmã, o único lugar melhor do mundo é a casa do Senhor. Porque em cidade que a gente conhece, ou em lugar estranho que a gente chega pela primeira vez, o amor é o mesmo, a irmandade é a mesma. Só muda o rosto, mas a comunhão é a mesma. E assim passou 2013, né? Aí nós estávamos muito cansados no final do funeral. Não tínhamos aonde tomar banho, jantar. E na minha infância eu morei no fundo da igreja, né? Os meus tios eram acomodatários da igreja de Paranaíba. Aí, e a irmã Jacira, que mora lá ainda, estava lá fazendo janta para nós. E o meu primo falou assim: vamos lá tomar banho e jantar. Falei: acha? Eu nunca mais vou lá, não. Na casa que eu morei, onde eu saí da casa do Senhor, eu não vou de jeito nenhum. Aí, irmã, o meu primo falou: não, você vai sim, porque ela já está sabendo que vocês estão aqui nessa situação, e ela está fazendo janta lá para todo mundo.
Quando eu cheguei lá, que eu revi algumas irmãs que estavam lá ajudando ela naquela janta. E cada uma me abraçou como se fosse uma mãe. Eu senti uma saudade, uma vontade, um desejo de congregar. Eu cheguei a chorar, tanto que eu me emociono ainda. Mas aí eu falei assim para a irmã Jacira: irmã, eu tenho vergonha, eu não posso mais voltar. Ela falou assim: por quê, irmã? Quem foi que tirou você de lá de dentro? Foi Deus? Eu disse: não. Ela: então você pode voltar, que as portas estão abertas. Aí acabou aquilo, nós enterramos o meu irmão, cada um voltou para sua vida. E eu já morava aqui na cidade que eu moro, que é Santa Fé do Sul. Aí passou 2013, 14, 15, 16, e no ano de 2017, em meados de junho, Dia das Mães é sempre no mês de maio, eu tinha uma irmã. Naquela época, em 2013, ela estava com 40 anos, né? E no Dia das Mães nós reunimos, nós irmãs, porque a nossa mãe já tinha falecido já há muito tempo. Nós reunimos na casa de uma irmã e ali nós fizemos a nossa comemoração no mês de maio. Quando foi em meados de junho, eu recebi uma notícia que ela estava doente. Com 40 anos de idade, ela morava em União de Minas, e aonde mora uma prima minha, que é nossa irmã também, louvado seja Deus, ela é até da Piedade. E por 2 anos essa minha prima levou essa minha irmã na igreja. Só que chegou um dia que ela não quis mais ir na igreja. O que aconteceu? Ela falou que não queria ir mais. Aí a minha prima falou: tá bom, quando você quiser ir, você fala que eu volto a te buscar. Que ela buscava, levava. Mas ela não quis mais ir. Aí, irmã Eliane, quando foi em meados de junho, eu trabalhava muito naquela época. Trabalhava à noite, trabalhava de dia. Eu recebi uma notícia que ela estava doente. Que era para mim ir lá ver ela, que ela estava ruim. Né? Aí, que ela estava muito ruim. Aí, irmã, eu falei assim: imagina, ela tá no pronto-socorro. Ela não vai morrer, não. Eu tô cansada, preciso dormir, deixa eu descansar. Né, irmã Helena Maria? Eu tô falando Eliane, me perdoa, irmã. Aí, o que aconteceu? Eu virei pro lado, mas eu não consegui dormir. E mais uma outra irmã minha, já que nós somos em 5 mulheres, a minha outra irmã caçula me ligou no meio da madrugada, falou: não, é sério, você precisa ir lá, ela tá morrendo. Eu falei: com 40 anos, quem é que morre com 40 anos? Saudável, do jeito que ela tava. E aí, ela falou: não, se arruma que eu vou dar um jeito e vou te buscar. Irmã, quando eu cheguei lá, devia ser umas 9h30 da manhã, mais ou menos. Né? E eu vi o esposo dela saindo de dentro daquele pronto-socorro com um cobertor na mão. Naquela hora, meu coração disparou e eu falei: meu Deus, a minha irmã já morreu. Quando eu cheguei lá, irmã, ela tinha acabado de morrer. E como aquela minha prima, que é nossa irmã, estava ali, ela viu a hora que eu entrei pro quarto, ela entrou junto comigo. Irmã Helena, me deu um desespero tão grande, mas tão grande. Mas eu chorava, mas eu gritava. E eu chacoalhava a minha prima, falava assim para ela: por que você não chamou os irmãos para ungir?
Por que você não pediu para os irmãos trazer o tanque de batismo aqui para ela batizar? E agora o que vai ser da alma dela? Como que ela vai se salvar? Minha irmã não pode ir para o inferno. Entrei em desespero, irmã, não imagino o quanto. A minha prima falou, fica em paz. Os irmãos não podiam fazer nada, porque o passo tinha que ter sido dela e ela teve oportunidade, não quis. Aí ela falou assim, mas eu falei para ela falar com o Senhor Jesus e pedir perdão para ele por tudo e pedir para ele ter misericórdia da alma dela. Fique em paz, que agora é ela e o Senhor. Irmã, naquele momento, a ficha caiu. Naquele momento, parece que os cadeados que trancavam o meu caminho de voltar para a igreja caiu por terra naquele momento. Que eu levei a mão na minha cabeça, falei, Senhor, como que eu faço nesse mundo? O que eu estou fazendo, Senhor, perdendo meu tempo? E se o Senhor Jesus voltar hoje, o que eu vou dizer para ele? Me deu um desespero. Naquele momento eu estava disposta a servir o Senhor, a voltar para a igreja, mas ainda tinha o medo, a insegurança. O que a irmã fulana vai pensar, o irmão cicrano vai pensar. E coisas que o adversário põe. Essa minha irmã, que faleceu aos 40 anos, tinha uma filha que é de outra denominação. Mas o funeral dela foi mais bonito. Encheu de gente, teve uma oração, passou, sepultamos ela e cada um tomou o seu rumo. Só que eu voltei para minha casa decidida a servir a Deus, mas eu não sabia por onde começar, de jeito nenhum. Aí quando eu cheguei em casa, irmã, que eu abri a minha casa, eu tinha medo de ficar dentro da minha casa. Parece que tinha olhos, ouvido, por todo canto. Eu morava sozinha, porque meus filhos já são tudo casados, louvado seja Deus. Mas parece que a minha casa estava cheia. Tinha vergonha de entrar no banheiro, de usar o banheiro, de tomar banho, de ficar sem roupa para tomar banho, porque parecia que estava cheio de olhos a minha casa, que eu estava sendo sondada, vigiada no emprego, 24 horas por dia. Eu conversava sozinha o tempo todo no meu serviço e eu comecei a não render muito. A minha patroa me perguntou, o que está acontecendo, você não anda bem? Teve um dia que eu lembrei do véu e eu não tinha mais o meu véu. Mas eu lembrei que a gente podia cobrir a cabeça com qualquer coisa que a gente tivesse. Aí eu peguei um lençol, uma toalha branca, não me lembro mais o que foi, ajoelhei e pedi para o Senhor ter misericórdia, se o Senhor ama minha alma, tem misericórdia em nome do Senhor Jesus. Lembrei que tudo que a gente precisava pedir ao Senhor era em nome do Senhor Jesus. Os hinos foram voltando na minha cabeça, mas não era o Inário 5, porque eu era do tempo do Inário 4. Eu cantava dentro de casa, no trabalho. Minha alma começou a ficar em paz. Mas a minha patroa era da Igreja Batista. Tá? Eu achava que era o suficiente se eu me batizasse. Se eu me batizasse de novo, o Senhor ia tornar a lavar as minhas vestes. Mas eu continuava clamando a Deus. Mas ali eu não encontrava aquela comunhão que eu buscava. Chegou um dia que eu falei, Senhor, eu estava na frente do espelho me arrumando para ir para a igreja, como se eu fosse para uma festa. Olhei no espelho e fiquei com vergonha de mim. Falei, Senhor, para onde que eu estou indo? Não é esse caminho que eu quero. Aí eu comecei a clamar a Deus, para Deus colocar uma serva dele no
no meu caminho. Se fosse da vontade dele, que ele me guiasse para a congregação de alguma maneira. Mas Deus é tão bom e tão perfeito, tão maravilhoso, e sabe de tudo que faz. Que através do Facebook, uma irmã nossa aqui da cidade de Santa Fé do Sul, que conhecida nossa desde da minha infância, mocidade, adolescência, ela me encontrou no Facebook e perguntou para mim: você não é a fulana, sobrinha da irmã fulana e do irmão fulano? Falei: sim, sou eu mesma. Aonde você mora? Eu falei: na rua tal, no bairro tal. Aí, irmã, ela falou: nossa, você é minha vizinha. Eu lembro que era um dia de quarta-feira. Ela falou assim: posso passar aí à tarde? Falei: pode. Aí ela passou, devia ser umas 5 e pouco, 6 horas. Eu lembro que até então era julho, estava frio demais. Aí ela falou assim: vamos para a igreja. Falei: não vou de jeito nenhum. Por quê? Falei: acha? Nunca. Aí ela insistiu, ela falou assim para mim: o senhor falou que é para você ir na igreja. Aí eu falei assim: eu só vou se você me der um véu e um inário. Sem véu, eu não vou. Irmã Helena, a minha intenção do véu não era cobrir a minha cabeça naquele dia. Aquele dia, irmã, eu queria me esconder embaixo do véu. Mas fui na igreja com ela, fiquei quietinha, ela me deu o inário 5, eu fiquei um pouco perdida, né? Mudou alguma melodia, alguma letra, mas foi indo, eu peguei o jeito, cantei, fiquei muito feliz. Não me lembro qual foi a palavra desse dia. Aí foi numa quarta, esse dia. Quando foi na sexta-feira, ela voltou na minha casa, falou assim pra mim: agora, irmã, agora, Ivonete, é na sua comum, onde você vai fazer comum, que você vai congregar hoje. Falei: acha? Não vou, não. Aí ela falou assim: você vai, o senhor falou que é pra você ir, você vai. Aí ela pegou e eu entrei no carro dela e ela falou assim pra mim: você tá querendo batizar em outra igreja, né? O senhor falou pra mim que não, que é pra mim falar pra você que não é pra você fazer isso, porque aí sim que você vai pecar contra ele. Aí sim que ele não vai mais querer saber de você. Aí, irmã, eu falei pra ela bem assim, dentro do carro, no caminho da igreja, falei assim: olha, eu vou, porque eu sei que o senhor não vai salvar minha alma. Mas se ele salvar a alma dos meus filhos, ele já está de bom tamanho. Eu sirvo a ele com a intenção dele salvar a alma dos meus filhos. Naquele momento, irmã, ela bateu na minha perna, falou assim: fique em paz, fica quieta, vamos para a igreja. E fomos para a igreja, Chegou lá, o culto se ocorreu como sempre, chegou na hora da palavra, não me lembro também a palavra, que o irmão leu. Quando chegou na hora de exaltar, ele pôs o cotovelo em cima da tribuna, assim, do lado das irmãs, e apontava o dedo, mandava bem na minha direção. Falava assim: você entrou aqui, falou que veio buscar a salvação dos seus filhos, busca a tua salvação. Clame a misericórdia da tua alma, porque o reino do céu é meu. A mim ele pertence, eu dou para quem ele quiser. Depois disso, ele abriu as duas mãos, como se ele estivesse segurando uma bandeja. Falou assim: aí, ó, e a misericórdia está nas minhas mãos e eu dou para quem eu quero. Irmã, aquele dia eu levei tanto beliscão na minha costela dessa irmã que me levou no carro.
Ela falava, tá vendo, tá vendo, tá vendo. E aí começou a minha trajetória. A partir daí eu estava decidida a servir ao Senhor. Mas eu estava com uma pessoa que era do mundo. Eu falei para ele assim, a partir de hoje nós não pode ter mais nada. Porque eu sou crente, eu vou mudar meu guarda-roupa, eu vou servir a Deus, vou comprar um véu, inário e uma Bíblia e não pode tocar em mim, porque é pecado. Falei assim, com certeza ele vai terminar de mim, já que era isso que eu queria, né? Aí ele falou, não tem importância, tudo bem, a gente casa. Né? No começo ele falou que casava. Depois ele disse que não casava. Aí eu busquei a palavra. O Senhor falou assim, ele não vai fazer o que você precisa? Ele vai. Ele vai fazer sim, porque quem manda nele é eu, não é ele. Aí, irmã, um dia eu estava trabalhando e ele chegou lá para ir me buscar. Tinha marcado o nosso casamento para daí 15 dias. E eu tive um casamento maravilhoso, irmã. Comprei um vestido bonito, Deus preparou, bolo, doce, churrasco, um jantar lindo. Meu casamento foi maravilhoso, tive convite, tudo que eu não tive na minha mocidade, o Senhor preparou, já eu com mais de 40 anos de idade. Eu sei que foi lindo, foi maravilhoso, mas aí começou a prova começou. Como eu servia a Deus já, né? E meu esposo não, o adversário usava ele para me atingir. E começou a falar para mim tudo que eu fiz a vida inteira, que eu nem tinha contado pro meu esposo falava para mim. E na hora que ele tomava uma cervejinha, sabe, irmã? Aí ele tacava na minha cara. Aí um dia a prova estava tão grande que eu falei assim, eu não vou mais. Porque quando eu não ia na igreja, não era assim. Não vou mais na igreja, não. E decidi não ir. Só que o meu esposo estava acostumado a me levar na igreja toda terça, toda sexta. Né? Aí eu falei, hoje eu vou. Até sexta-feira eu arrumo uma desculpa para mim não ir mais. E fui decidido com esse pensamento, não comentei com ninguém, só eu e meu pensamento. Sentei no último banco, cantou o primeiro hino, o segundo, o terceiro. No terceiro hino, no meio do terceiro hino, entrou um irmão. Eu vi que ele era uma visita, né? Aí ele entrou e sentou no banco do ministério. Falei, acha, esse irmão tem ministério, né? Quando foi na hora da palavra, o Senhor deu a palavra para ele, né? E essa palavra eu nunca vou esquecer. Essa eu lembro o versículo, o capítulo e a exortação. 1 de Josué. Esforça-te e tenha bom ânimo. Aquele irmão falou assim, olha, querida irmandade, eu sou caminhoneiro, eu ia passando, o senhor pediu que eu entrasse e desse um recado para alguém que está aqui dentro. Você veio aqui hoje decidido a não voltar mais aqui dentro. Mas eu vou te falar uma coisa, eu levantei do trono, desci até o inferno por causa da sua alma. E não volta para lá não, foi eu que te tirei daquele pântano, daquele lamaçal, foi para você vencer. E você vai vencer, e eu serei contigo, esforça-te, tenha bom ânimo, a prova vai ser sempre a sua companheira, mas eu também vou estar do seu lado. Não volta para lá não, ele banava o dedo, falava assim, não volta não, irmã, porque se você sair daqui de novo, eu nunca mais quero saber de você. Irmã, eu nunca chorei tanto na minha vida. O Senhor nunca visitou tanto a minha alma, o meu dom de evidência, o Senhor me devolveu naquele momento, porque eu perguntava para o Senhor, cadê? Onde que estava o meu dom? O Senhor falou que não tinha tomado do nada, o que ele dá, ele não toma. Aquele dia, irmã,
foi como se o Senhor tivesse me dado um escudo e uma espada. E ali eu ganhei força para me lutar com o adversário. Aí, irmã, aquele ano passou, né? 2017 foi tudo isso que eu relatei. 2017 chegou o tempo da Santa Ceia. Eu fiquei triste demais. Eu chorei muito. Não fui na igreja porque eu sabia que eu não tinha direito à Santa Ceia. Fiquei muito triste. Chorei bastante. Mas não fui na igreja. Só orei a Deus e pedi para o Senhor, Senhor, nunca mais eu vou tomar Santa Ceia. Nunca mais o Senhor vai me dar essa graça. E passou. Chegou o ano de 2018. A nossa Santa Ceia é da agora para frente. Julho, agosto, até setembro. Chegou o tempo da Santa Ceia. Eu fui nos pés do Senhor. Falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Né? Aí fui congregar. O Senhor mandou a palavra na boca daquele primeiro servo que eu relato. Só que ele mandou a visão do sonho de Jacó. E na exortação ele falava assim, ainda essa semana, essa escada vai descer na casa de alguém, e por elas enviarei 3 anjos, e essa será a resposta de uma pergunta que você fez para o Senhor, e quando você vê os meus anjos chegar, você vai lembrar. Nossa, irmã, foi o dia mais feliz da minha vida. Nossa. E aí, no outro dia, à tarde, quem que eu recebo? As 3 irmãs da Obra da Piedade. Veio me visitar, mãe, e eu conhecia uma só, as outras 2 eu não conhecia. Aí, irmã, quando eu vi aquelas irmãs, eu me lembrei. Falei, Senhor, louvado seja teu nome, eu posso tomar minha Santa Ceia em paz. E aquele dia, o Senhor fez uma libertação tão grande na minha casa, irmã, tão grande, que o Senhor usou da boca de uma serva de Deus e falava assim, o adversário que está aqui vai ter que sair em nome do Senhor Jesus, porque se ele não sair, o Senhor vai enviar um anjo dele aqui, em pessoa, para tirar ele daqui. E você, serva de Deus, apontou para mim, aprenda a decifrar quando o adversário usa ele para te atingir, aprende a dar as costas para o adversário. E você, apontou para o meu esposo, você vai vir, nem que for rindo ou chorando, no amor ou na dor, mas você vai servir a Deus. O recado está dado. Oramos, ela despediu, e depois daí, chegou no dia da Santa Ceia, eu fui lá na frente, pedi perdão para a Irmandade, a Deus, né, primeiramente, na presença da Irmandade, em nome do Senhor Jesus, mas foi um amém tão glorioso, que eu nunca mais vou esquecer esse dia. Aí eu tomei Santa Ceia, já de 2018, e agora depois da pandemia. Tem outras obras, mas assim, eu resumi bastante, porque é muito grande. Tem outras obras, e a hora que a irmã postar depois eu conto outras obras. Paz Deus a toda a Irmandade. Deus abençoe a irmã Ivonete por esse testemunho tão lindo, tão glorioso, viu? E as Irmandades que eu vi esse testemunho, que quiser também mandar um testemunho para mim, manda, tá? No 14 998 370638. Só que a Irmandade faz um áudio só, tá? Para eu poder saber o tamanho do vídeo que eu tenho que estar editando aqui, tá bom? Depois, para a Irmandade souber como é que faz para mandar um áudio só, quem não sabe, aí chama no particular que eu explico. Deus abençoe a todos, a paz de Deus, e até o próximo testemunho. Deus abençoe, irmã Ivonete, paz de Deus.